aqui, deste lado, geralmente costumo estar aí. Agradecimento primeiro, que não me posso esquecer, Maria do Rosário, obrigada. Sem Maria do Rosário este livro não teria existido de todo, mas é que não existia mesmo. É um privilégio imenso ser, e acho que as pessoas que escrevem sentem um bocadinho isso, ser lida, ser tão bem lida, ser tão bem anotada, ser tão bem, enfim, e tão bem comentada, e eu fiquei tão grata por isso. E muito obrigada, Maria do Rosário, por tudo isto. Obrigada ao Afonso Cruz, eu sou uma admiradora dele, enfim, e as palavras dele são tão melhores que as minhas que eu até fico embaraçada de estar aqui a falar ao pé dele. E obrigada ao Miguel Seabra, que é uma pessoa, como eu costumo dizer, muito solar, e nós fazemos assim um contraponto, porque eu sou muito lunar, mas isto está nos astros, ele diz, tem qualquer teoria sobre isso. Pronto, mais agradecimentos a Rui Breda e à Madalena. Obrigada pela vossa simpatia e por serem tão competentes e por maturarem. Obrigadíssima por tudo. À minha família, obrigada. À minha mãe, em primeiro lugar. Ao meu pai, a quem eu uma vez disse que tinha escrito uma crónica sobre rios. E meu pai disse, bom, mas espero que tenhas posto o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E eu, bolas, não pus. E o pai disse, bem, então não vale a pena. E eu queria dizer-te, pai, que neste livro eu falo do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Ao Sérgio, claro, que me ajudou imenso e que me insistiu imenso para eu rever mais uma vez, e andou à minha volta e eu já não queria, porque sou uma chata, obrigada. E tirou imensas fotocópias e nós sabemos quanto isso custa para um ecologista tirar fotocópias, obrigada. Aos meus filhos, com quem estou sempre a discutir, mas que na verdade eles são tão especiais que eu gostava de ser como eles, essa é a verdade. Aos meus amigos queridos que vieram, aos meus amigos da Visão, a Emília e ao Luís, em especial, é tão bom trabalharmos juntos e rirmos, e eu gosto tanto de quando essas duas coisas se conseguem conciliar. Obrigada a todos os que eu não conheço e a todos os que eu conheço que vieram. Eu sei que é difícil, eu própria faz-me faltar a coisas, portanto fico mesmo muito grata e muito sensibilizada pela vossa presença. E para terminar, eu tinha, na verdade, uma espécie de obrigação, que era fazer um discurso inteligente. Acho que quem tem um microfone, nestes tempos, quem tem um microfone à frente, se não o fizer, é quase um desperdício, não se faz. Mas na verdade eu não fiz esse discurso inteligente, mas também fui mais ou menos, essa minha lacuna foi comentada pela Maria do Rosário e pelo Afonso, e então apaguei tudo e mudei de ideias e alinhavei assim uma espécie de, se quiserem, é uma espécie de lista de coisas, é assim uma espécie de redação sobre a vaca que nós fazíamos na 4ª classe. Portanto, a vaca é boa, dá-nos o couro, o leite e os laticínios. É mais ou menos isto que eu fiz. Considerem-no assim uma espécie daqueles maus textos ou maus poemas que nós vemos no Facebook, e chama-se aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Talvez nas entrelinhas possam ler alguma coisa interessante, tenho algumas dúvidas, mas enfim, vou tentar. É uma lista um bocado egocêntrica, chama-se, como eu vos disse, do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu não leio bem, também fico embaraçada por estar a fazê-lo ao pé do Miguel, que é tão maravilhoso. Bom, do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu gosto de fúrias em desalinho, em turvelinho, em desatino. Tendo a simpatizar com pessoas que têm fúrias, mas fúrias por fora, mais do que aquelas que só têm as suas fúrias por dentro. Gosto até das iríneas vampíricas, aterradoras, com cobras em vez de cabelos, que apavoravam as assistências da Grécia Antiga, e diz que até provocavam abortos de tanto sobressalto só de se ouvir falar. Eu gosto da fúria do mar na música, gosto da fúria dos ventos na poesia, gosto da fúria da areia nos filmes, gosto do conceito de areia, a fragmentação de rochas por erosão,
por erosão, constante desgaste de séculos, milénios, conspiração dos mares e dos ventos até ficarem reduzidas a 0,063 milímetros de dióxido de silício. Eu fui ver isto à Wikipédia, não sei se está aí um geólogo para me contradizer. E depois estas areias, que é tudo, que é quase nada, revolta-se, e também elas, areias por acumulação, todas estas agressões, rebelam-se em fúrias tormentosas, em tempestades de areia, às vezes tão grandiosas que são avistadas do espaço. Pronto, é uma metáfora, sim, mas como acho que vi num filme, metade das coisas do mundo podem ser metáforas da outra metade das coisas do mundo. Portanto, eu não me importo quando alguns grãos de areia e de metáfora se intrometem nas amêijoas, por exemplo. Mas sim, gosto da fúria do mar na literatura, ou quando a sentimos de um alto de um farol, onde eu nunca estive. E eu gosto de sítios onde eu nunca estive, se calhar por isso é que gosto deles. Eu sou de Lisboa e escrevi sobre o Porto, que não conheço. Sou da cidade e escrevi sobre o campo, que não frequento. Eu sou europeia e escrevi sobre Cabo Verde, onde nunca estive. E sou mulher e escrevi sobre a perspectiva de um homem e que também nunca fui, juro. Às vezes gosto da distância para estar perto, isto é um clichê, eu sei, e os clichês são bons para fazer conversa no elevador, e eu gosto de me deslumbrar com vulgaridades, e gosto de coisas que têm a grandeza de serem inúteis, e gosto de trocadilhos parvos, pronto. E gosto muito dos chamados erros criativos que a gente vai ouvindo por aí, e eu próprio engano-me imenso, portanto gosto genuinamente. E há aqueles conhecidos como o cerne da questão, o forno íntimo, o visto e o ouvisto, a anormalia, o bode respiratório. Uma vez, uma frase que eu captei em segunda mão, mas enfim, que apareceu numa reportagem minha, que era um menino de uma escola que uma vez disse: o melhor das aulas são os intervalos. E eu achei que esta frase, eu não sei se consegui pô-la como título, mais provável é não, mas eu achei que esta frase dizia tudo sobre o que este menino pensava. E gosto sobretudo de palavras, gosto dos seus murmúrios, dos seus propósitos, dos seus misteriosos sentidos, e são elas que me inspiram, na verdade. E gosto da palavra luxuriante, por causa do Jorge de Sena, e gosto muito da palavra floresta, não sei bem porquê, talvez porque eu a pronuncio incorretamente, eu sempre a pronunciei mal e nunca me emendaram, e mantive a acentuação no radical flor, e portanto gosto de dizer mal esta palavra. Bom, gosto da palavra penumbra, gosto da palavra ignomínia, gosto da palavra inquietação na dose dupla do Zé Mário Branco. Gosto de palavras que ainda não tive a oportunidade de usar, como palimpsesto, usei agora. Gosto da palavra útero, embora não compreenda porque é do género masculino, sou contra. Mas se fosse para a tal liga deserta com o tal livro debaixo do braço, que é esta maldição que estão sempre a falar, que horror, eu garanto-vos que eu agarrava no livro e rasgava folha por folha para construir barcos de papel e depois arrependia-me. Eu gosto de paradoxos, que é um terreno aqui do Afonso Cruz, eu também gosto, um bocadinho. Eu gosto de contradições, gosto de redundâncias, gosto do terreno tão fecundo da sugestão e gosto de pessoas que se arrependem, que pedem desculpa, que não se levam demasiado a sério, mas isso não dá para construir o silogismo perfeito porque eu não me levo nada a sério e nem gosto particularmente de mim. Enfim, gosto de pessoas que sabem rir e rir daquela maneira, com som e rir alto, rir muito. Eu não gosto de pessoas que não se riem, que têm dificuldade em mexer estes músculos, que eu esqueci-me de ver à Wikipédia como é que se chamam. Não gosto de pessoas sisudas, sensatas, ponderadas, prudentes, maduras, ajuizadas. Gosto de agir 2 vezes antes de pensar e depois arrependo-me também. Não gosto quando me sinto muito pouco contemporânea, não gosto quando sinto que não faço parte deste tempo, que isto não me pertence, mas depois penso que gosto demasiado de coisas como a abolição da escravatura, como o fim do apartheid, da pena de morte, da Inquisição, depois gosto demasiado da penicilina, da epidural e por aí fora. Gosto de música, não saberia mesmo viver sem ela. Obrigada, Sérgio Godinho, obrigada, Pedro da Silva Martins, por estarem presentes. Gosto de descobrir músicas novas, ou então como tenho uma memória tão fraca, de descobrir às vezes algumas que eu já conhecia, mas depois já me tinha esquecido. Gosto de animais, é um facto. O meu filho mais velho leu um capítulo do meu livro e disse: tem bichos a mais. E eu senti-me um bocadinho... Parece aquele filme do Mozart, em que o rei diz ao Mozart, a certa altura, too many notes, assim, com ar apreciativo, e de facto ele tem razão.
O meu livro tem bichos a mais, gatos, mas muito mais. Eu gosto de animais e de porte pequeno, como os piolhos. Desses não gosto muito, não é verdade? Mas pronto, gosto de animais de porte pequeno, de porte médio, de grande porte. E podia ter dito isto, gosto de bichos, sem estar aqui a enunciar a dimensão, mas como eu disse, gostava de redundâncias, és mais uma. Gosto do amor ao próximo e ao distante, mas não gosto dos seus efeitos secundários. Isto é uma coisa muito complexa que eu não vou aprofundar. Gosto de pessoas, mas gosto mais daquilo que elas são do que aquilo que elas têm para dizer. Isto é uma confissão. Gosto da felicidade enquanto conceito, mas não tenho vocação para ela, ela não tem vocação para mim. Gosto do acaso que leva às mesmas letras que caos. Gosto da desarrumação, da imperfeição, do defeito e do efeito. Não gosto de aeroportos, lobbies de hotel, pequenos almoços de hotel, dos minibares, dos quartos de hotel, das estações de serviço, das piscinas, dos buracos de cimento no chão com água e cheiro a cloro, dos parques com escorrega e piscinas. Não gosto de casas de banho públicas, de redações em open space, de lofts, de salas de espera. Não gosto de estar à espera, mas faço esperar muita gente e isto não é um paradoxo. Isto é mesmo uma falta de educação minha que eu vou procurar corrigir. Uma vez o Lobo Antunes disse-me que há livros que ouvem e livros que falam, e eu gostava muito de um dia, distante seguramente, de escrever um livro que ouvisse. Eu não gosto destes seres infestantes, que não são os piolhos, esses seres infestantes da floresta, e já agora vou usar esta palavra incorretamente pronunciada, que nos decepam as árvores para dar sol aos arbustos e que começaram pelas copas e depois seguem pelas hastes e agora infiltram-se nas raízes e nos deixam o chão exaurido e carcomido, que parece que range debaixo dos nossos pés a cada passo, como nas casas velhas. Não gosto que nos tirem o chão, não gosto que nos tirem o futuro, claro, mas o que esses seres infestantes, nos estão já a fazer é tirar o presente e a próxima hora e o próximo minuto e a cada passo e o chão carcomido e tudo isto. Há aqui uma urgência no ar. Eu gosto da insubmissão e da indignação, embora prefira a gargalhada e a grandulada à pedrada. Mas confesso que começo a ter um gosto que não tinha. Eu começo a gostar do insulto e isso é grave. Eu julgo que nunca se insultou tanto em Portugal, pelo menos desde que eu me lembro, sem ser no trânsito, claro. E então eu fiz este livro cheio de fúrias, mas fúrias a sério. E que naqueles tempos, do que o Afonso Cruz falou, eram fúrias que eram pagas com sangue, com dor e com a vida. É a diferença entre caminhar em caminhos e andar por atalhos, que é o que nós fazemos. Mas o Afonso explicou isto melhor que eu. E então fiz este livro com um protagonista chamado Joaquim, que leva a vida inteira a carregar a fúria do mar às costas. Ou seja, o Joaquim, que é o Kim, transporta a fúria do mar. Eu avisei-vos que gostava de trocadilhos, portanto é o Kim porta a fúria do mar. Enfim. E o que importa é o que a canção diz, que é que a voz não vos esmoreça, vamos voltar. Obrigada.